Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. Lembrando que o programa Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, em parceria com a TV Câmara e com a Câmara Municipal de Vereadores. Também lembramos que faz parte de um programa de educação ambiental nos meios de comunicação. Também convidamos a toda a comunidade a participar da construção das pautas deste programa, que vai ao ar sempre aqui na TV Câmara, e também do programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, na Rádio Planalto AM. Então você está convidado a contribuir com sugestões de pautas, enfim, envie sua sugestão para o fórum, para o e-mail agenda21passofundo@gmail.com e contribua então para que os próximos programas tenham a sua cara e possa ter aí a sua participação. Hoje nós estamos no mês de agosto e o mês de agosto para a nossa cidade é um mês especial, porque é o mês de aniversário. Este ano, Passo Fundo completa 161 anos de emancipação. Passo Fundo é a maior cidade do norte do estado, uma cidade com características de serviços, estudantis, serviços médicos e também considerada a capital do Planalto Médio, capital nacional da literatura, lugar de ser feliz e capital do norte. Então esses são os nossos apelidos da nossa cidade e como esse mês é especial, é um mês de aniversário, nós vamos falar então um pouquinho sobre o tema 161 anos do município. A cidade está avançando numa mobilidade sustentável? O que você acha então? E para responder essa questão, nós trouxemos nosso convidado, Maurício Kunz, ele que é arquiteto e urbanista, mestrando, na verdade ele já concluiu o mestrado, ele é mestre então em arquitetura e urbanismo pela PPG da IMED, com o tema de pesquisa Infraestrutura Cicloviária. Seja bem-vindo então, Maurício, ao programa Ecologia e Meio Ambiente. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Eu agradeço bastante o convite para vir falar aqui desse tema da mobilidade. E nós, então, para poder situar os nossos telespectadores, nós trouxemos a questão, a gente sempre pergunta a todos os convidados, Maurício, o seu conceito de mobilidade, Nós sabemos que para o programa, inclusive a gente sempre trata aqui da questão da sustentabilidade também. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do conceito de mobilidade urbana, mas uma mobilidade sustentável. A mobilidade urbana, de modo geral, ela diz respeito a todos os deslocamentos de pessoas e transportes de carga que acontecem dentro de uma cidade. Isso em todos os seus modais possíveis. Ultimamente está se falando bastante em mobilidade urbana sustentável, porque é histórico que as cidades brasileiras foram basicamente planejadas para serem percorridas, digamos, por automóveis. Isso acabou criando certos problemas, como congestionamentos, até mesmo poluição. Então a rua, que poderia ser também um espaço de lazer, acabou virando um espaço só de passagem. Então ultimamente estão se adotando estratégias para tornar essa mobilidade urbana sustentável. Então basicamente seriam estratégias que otimizariam o uso do espaço viário, então incentivando modais que vão otimizar esse espaço, como o transporte coletivo ou então o transporte não motorizado, que seriam as caminhadas e o uso da bicicleta, que também não vão emitir poluentes e também vão acabar gerando um ambiente melhor, uma qualidade de vida melhor nesse espaço viário. É uma questão bem importante que você traz, Maurício? Que muitas vezes, sabe que nós trabalhamos com educação para o trânsito, a gente faz muitas palestras para adultos, em comunidades, em CRAS, enfim. E uma pergunta que nós sempre fizemos como provocação é: você acha que a frente da tua casa é tua? Que o espaço da frente da tua casa é tua? E aí tem muitos que respondem que sim, que como ele fez o passeio é dele, outros já não. Mas essa pergunta nós fizemos sempre para essa reflexão, Aquele espaço, eu sempre digo, do portão para dentro é seu, mas do portão para fora é público. Então esse espaço ele deve ser compartilhado, Então nós temos muito essa questão e vem, junto com esse assunto. Falando aí nos 161 anos de Passo Fundo, você é um jovem,
mas com certeza estudou um pouquinho da história da nossa cidade. A nossa cidade, ela tem uma particularidade, ela iniciou, e as nossas avenidas são largas, porque Passo Fundo foi um local de passagem de tropeiros. E os tropeiros, então, vinham com as suas tropas de bois e cavalos e ocupavam um grande espaço. Então, por isso a Avenida Brasil, ela é enorme, né? Se considerando aí outras cidades, a nossa Avenida Brasil, ela é muito larga. E é justamente por isso, né? Porque desde lá não era o conceito, não tinha carro ainda, ou muito pouco carro, né? Dependendo da época. Mas tinha essa visão, não, a rua é para quê? A rua é para passar os cavalos. Então, vem essa questão aí, vem essa questão já cultural da nossa cidade, enfim, do nosso país. Então, trazendo para essa questão, nessa avaliação dos 161 anos de Passo Fundo, como você vê, como está a mobilidade urbana da nossa cidade? Acho que em Passo Fundo, recentemente aconteceram algumas intervenções que estão alinhadas com esse conceito da mobilidade urbana sustentável. A primeira delas, acho que foi a implantação da ciclovia Bernardo Mártir, na Avenida Brasil, que tu acabou de apresentar. Ela é um primeiro passo foi um primeiro passo, na verdade, para consolidar uma malha cicloviária. Acaba que a bicicleta é um modal que tem um potencial bastante grande de atender boa parte dos deslocamentos na cidade, porque acaba que ela ocupa pouco espaço, não necessita de combustível, e ela consegue prover deslocamentos tão rápidos quanto automóveis em distâncias de até 3 km dentro da cidade. Mais da metade dos deslocamentos numa cidade são inferiores a essa distância, então aí teria um bom potencial a ser explorado. Começando com essa implantação ali na Avenida Brasil, e agora com essa complementação que está sendo feita na Presidente Vargas, acho que essa é uma estratégia bastante interessante que Passo Fundo está adotando. O sistema de bicicletas compartilhadas também foi um grande avanço nessa parte, e eu acho que ele vai ser ainda mais otimizado quando essa malha de ciclovia se consolidar mesmo. Quando elas se interligarem, né? Hoje nós temos aí, claro, a Avenida Brasil é maravilhosa, tem aí quase toda a extensão. Agora com essa obra que está acontecendo na Petrópolis também vai ter essa ligação com essa ciclovia já existente. Então isso vai melhorando, que você não vai precisar ter que competir com os carros, né? Exato, você vai poder se deslocar aí de uma maneira real. Mas falando não só do ponto de vista, porque o segundo bloco nós queremos tocar bem esse assunto do ciclismo, enfim, da ciclovia, ciclofaixas, né? Mas a questão, como você vê a mobilidade, por exemplo, do ponto de vista do modal transporte público? Né? Não sei se, até porque você é arquiteto, né, urbanista, tem uma visão aí. Como que você avalia a nossa cidade desse ponto de vista do transporte público? Porque muitas cidades europeias, enfim, tem aquele sistema que a bicicleta é um complemento, né? Você utiliza por uma parte o ônibus, né, ou o trem, claro que nós ainda não temos, né, metrô, nada, mas enfim, funciona como um complemento. Como você vê essa questão da nossa cidade? Eu acho que recentemente eu acompanhei algumas informações sobre a nova licitação, e eu tinha visto uma informação bastante importante e interessante do ponto de vista de atratividade do transporte público, que era a integração tarifária. Porque quando a gente pensa em escolha modal, basicamente, se eu vou a pé, se eu vou de ônibus ou se eu vou de carro, um dos fatores que influencia bastante nessa escolha é a atratividade daquele transporte. Se vai ser mais fácil eu chegar no meu destino com ele. E a integração tarifária poderia facilitar bastante isso, porque ela tornaria mais barato para o usuário que precisa usar mais do que uma linha de ônibus para fazer um deslocamento mais longo. Muitas vezes, atualmente no sistema, se o usuário tem que pagar 2 passagens, talvez ele opte por outro modal. Então, eu acho que a distribuição da malha de transporte coletivo de Passo Fundo, ela está atendendo o território, mas essa integração, que fosse física ou tarifária nesse caso, faria com que ele fosse bastante otimizado, e então seria ainda mais atrativo para os usuários.
Tem algumas cidades, até em filmes a gente assiste, né? Tem ônibus, por exemplo, em algumas cidades pelo mundo, que já tem o espaço da bicicleta na frente, né? Então, quando você vai utilizar o ônibus, você coloca a tua bicicleta na frente do ônibus, né? É um modal pensado nessa integração, né? Unir vários. Também tem muitas cidades europeias e que elas têm você vai de carro até o ponto do metrô, deixa o teu carro estacionado, pega o metrô, vai até o trabalho, volta, porque são pequenos deslocamentos, né? Pessoal que mora mais no interior da cidade. Então, isso são alternativas. Claro, a nossa cidade ainda está tem só 161 anos, né? Considerando aí cidades europeias que tem muito mais que isso. Então, Passo Fundo ainda é um bebê nessa questão, mas com certeza temos um caminho longo, né? Também falando em estrutura, já vamos começar o tema, né? Antes do intervalo mesmo. A questão, a tua dissertação, né, de mestre, né, na IMED, Arquitetura e Urbanismo, na IMED, com o tema Infraestrutura Cicloviária. Então, acho que você deve ter estudado muito, né, pelo mundo afora, inclusive. O que você pode compartilhar conosco desse teu estudo, né? O que você abordou nesse teu trabalho que te chamou a atenção, assim, né? E também avaliando um pouquinho a questão do Passo Fundo, né? Nesse contexto. Certo. Então, nesse meu trabalho, eu estudei 3 cidades como estudo de caso. Elas foram Curitiba, aqui no Brasil, então Nantes, na França, e Copenhague, na Dinamarca, que acaba sendo uma referência mundial em ciclismo urbano. Tanto que lá, mais de 40% de todos os deslocamentos são feitos de bicicleta. E isso numa cidade de 600 mil habitantes. Então, para ver, muita coisa acontece numa cidade desse tamanho e muita coisa é feita de bicicleta. O que dá para perceber como padrão é que sempre a presença de vias dedicadas ao uso da bicicleta é muito importante para tornar esse modal atrativo. Então, tanto que Copenhague, por exemplo, sendo a referência, ela tem uma malha cicloviária bastante consolidada, em que basicamente dá para se pensar numa média de a cada 300 metros você tem uma pista, uma infraestrutura cicloviária passando ali. Então, ela abrange uniformemente todo o território. Pensando agora no contexto brasileiro, a inserção da bicicleta no sistema de mobilidade urbana é bastante recente. Então, isso se deu principalmente, os incentivos se deram principalmente depois da criação da Lei de Mobilidade Urbana, que foi ali de 2012. Então, a partir dali foram criados planos de mobilidade urbana e dentro desses planos de mobilidade urbana foram inseridos estudos ou alguns planos diretores cicloviários para tentar inserir realmente a bicicleta nesse sistema de mobilidade urbana. Assim, então, o que a gente vê é que as primeiras ciclovias que foram implantadas, normalmente elas começam com trechos isolados. Então, enquanto ela está com um trecho isolado, ela ainda acaba não se tornando tão atrativa para os ciclistas, porque ela ainda não permite deslocamentos longos, que deslocamentos longos sejam feitos totalmente por pistas cicláveis, por exemplo. Maurício, nós vamos continuar esse tema após o intervalinho, certo. Nós temos que fazer um intervalinho, que esse tema é muito interessante, né? E eu sei que como foi tema de estudo, você deve ter ficado muitas e muitas horas sobre. Então, nós vamos para o intervalinho e em seguida voltamos com mais programa Ecologia e Meio Ambiente. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. De volta, programa Ecologia e Meio Ambiente, hoje falando sobre 161 anos de Passo Fundo e a cidade está avançando numa mobilidade sustentável?
É essa pergunta, então, esse tema que estamos tratando hoje com Maurício Kunz. Ele que é arquiteto e urbanista e também mestre em arquitetura e urbanismo pela IMED, com o tema Infraestrutura Cicloviária. E continuando o tema, então, né, Maurício, eu gostaria até de, a gente falou no intervalinho ali, mas eu gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores esse diferencial de Copenhague, né? Porque nós estamos com 161 anos de Passo Fundo, 5 anos talvez de ciclovia, né? Acho que a primeira ciclovia acho que foi em torno de 5 anos, então somos um bebê recém-nascido. Poderia nos compartilhar conosco e quanto tempo existe esse projeto de ciclovia, de infraestrutura para os ciclistas lá em Copenhague? Tá. Hoje a Copenhague é uma referência mundial no ciclismo urbano, até porque o histórico do uso da bicicleta lá é bastante antigo. Já no começo do século XX, ali cerca de 1905, os ciclistas lá já reivindicavam um trecho da rua que normalmente era usado pelos cavalos, porque eles estavam meio que se perdendo entre as carruagens. Então, desde 1905, começaram a haver debates sobre a construção de pistas exclusivas para ciclistas na cidade. Tanto que tem a tipologia que a gente conhece de ciclovia hoje, que é separada por canteiros ou por uma calçada, muitas vezes se fala em estilo Copenhague. Isso foi implantado lá em 1920. Então, essa implantação da infraestrutura cicloviária continuou ao longo de todo o século XX. E hoje, por exemplo, eles já nem mais pensam tanto em criar novos trechos, mas sim alargar os existentes para dar conta do tráfego de ciclistas que tem. Que, como eu falei, é de 40% dos deslocamentos. 40%, né? Claro que considerando como é o relevo lá dessa cidade. Aí que está algo que facilita bastante para o uso da bicicleta, é que ele é totalmente plano. Tem esse diferencial. E na tua pesquisa você citou Curitiba, né, como uma das cidades. Sim. Curitiba aí no sul, né, do país. O que você viu de diferencial aí que tem em Curitiba? Curitiba até tinha começado alguns estudos sobre a infraestrutura cicloviária lá na década de 70, desenvolveu alguma coisa até metade dos anos 90 e teve uma estagnação que durou até mais ou menos os anos 2010. Aí, a partir de 2011, foram planejados e efetivados vários trechos de infraestrutura cicloviária. No entanto, a Curitiba até é conhecida pelo sistema radial do transporte coletivo, do BRT, e a maior parte desses trechos de ciclovia foi implementada ao longo desses trechos, o que é muito bom, porque acaba tendo trechos bastante retilíneos que otimizam o tempo de trajeto dos ciclistas, mas por enquanto ela ainda tem uma exiguidade de conexões entre esses eixos. Então, quando a gente fala em malha cicloviária até, é porque realmente ela tem que ter conexões, tem que ter opções de rota. No caso de Curitiba, ainda está muito radial e bairro a bairro ainda está faltando. E tem ao longo da estrutura onde tem os BRTs. Os BRTs, na verdade, são corredores de ônibus, né? Vamos explicar assim. Basicamente, um corredor de ônibus. É bom que os nossos telespectadores entendam um pouquinho a diferença, por exemplo, no trânsito, ciclovia e ciclofaixa, né? Ciclovia é na Avenida Brasil, no Boqueirão, onde ela é, digamos assim, isolada da via. Ela tem um canteiro, tem algo físico que divide. E a ciclofaixa, ela já tem uma parte do Boqueirão, que é ciclofaixa, que ela fica junto com a faixa de rolamento, onde o veículo anda. Então, na verdade, ela é separada apenas por tachões, por exemplo. E a ciclovia não, a ciclovia já tem canteiros. Inclusive na Presidente Vargas tem partes, né, que vão ser ciclovias e partes ciclofaixas. Né? Então é mais ou menos isso que o Maurício estava falando, essa questão. Mas é importante a gente avaliar justamente isso, né? Não adianta nós termos pontos fragmentados, né? Aí o ciclista chega naquele ponto e agora faço o quê? Isso, né? Eu vou para onde? Né? Então a ciclovia, claro, nós estamos caminhando 5 anos, né? Ao acompanhar 100 anos, né? Mais de 100 anos, então a gente tem muito que avançar, mas a ideia até mesmo do plano diretor que está sendo agora sendo feita discussão pela prefeitura é isso. A cidade quer para os próximos 10 anos que se amplie, então é o momento, inclusive tem no site da prefeitura de Passo Fundo,
uma pesquisa do plano diretor. Então participe, é a hora de você opinar e dizer se você quer mais ciclovia, o que você quer da nossa cidade para os próximos 10 anos. É um planejamento que acontece pelos próximos 10 anos. Então, quando nós estivermos completando 171 anos que nós vamos discutir novamente esse tema. Então é importante. E agora, aproveitando esse gancho da questão aí que nós já discutimos sobre a infraestrutura, né, cicloviária, eu gostaria de saber a tua opinião, né, considerando aí não só de ciclista, né, de ciclismo, cicloviário, a malha cicloviária, mas de um ponto de vista geral, considerando você que é arquiteto e urbanista, tá? Passo Fundo. Se você pudesse elencar 3 elementos fundamentais que Passo Fundo necessita desenvolver nesse viés, pensando numa mobilidade sustentável, o que você elencaria como mais importante, sendo por exemplo? Em primeiro lugar, eu colocaria facilitar o trânsito dos pedestres, principalmente. O que se vê é que em alguns semáforos, em alguns cruzamentos que tem mão duplas, por exemplo, ainda se tem um tempo bastante reduzido para a travessia do pedestre. Aí, se a gente pega, em alguns casos de idosos ou alguma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, não é um tempo suficiente para que ela faça a travessia. Isso acaba desencorajando muitas pessoas. Em segundo lugar, já complementando, claro que a consolidação da malha cicloviária também vai ser bastante importante. E, em terceiro lugar, é a priorização do transporte coletivo em frente ao transporte motorizado individual. Porque a gente vê que, enquanto os ônibus precisam ficar, digamos, emperrados atrás do congestionamento de veículos, dificilmente ele vai ser um transporte tão atrativo assim, porque muitas vezes ele vai ter um tempo de deslocamento um pouco maior do que o dos veículos. Aí isso vai impactar naquela escolha do modal que eu falei recentemente. Então, basicamente, nos 3 pontos que você falou, é a valorização do pedestre criando maiores facilidades nos cruzamentos, consolidação da malha cicloviária e a priorização do modal coletivo frente ao individual. Tocando nesse assunto do pedestre, né, nós temos, no ponto de vista da engenharia no trânsito, né, da gestão do trânsito, existem resoluções, né, e normas que tratam que, inclusive quem fez essas resoluções com certeza são jovens, né, que não tem problemas nenhuma mobilidade reduzida, mas que cada metro teria 1 segundo para a travessia. Coisa que, se nós formos na prática, né, pegar uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, um idoso ou até mesmo alguém que tem alguma dificuldade no caminhar, é impossível, né, você conseguir fazer 1 metro em 1 segundo. Mas é mais ou menos essa regulamentação que existe, né, e que está sendo cumprida em Passo Fundo, mas eu concordo muito contigo, Maurício, porque, na verdade, no entendimento, nós temos que pensar numa mobilidade para as pessoas. Isso. No momento que a cidade for pensada para as pessoas, o carro está incluído, mas é o que a gente sempre diz, existe algum carro que ande sozinho? Não. Essa pessoa, quando ela desce do carro, ela é uma pedestre, né? Ela é uma passageira também. Então, a nossa ideia, nós estamos muito fundamentados, nós enquanto país, na questão de a prioridade é do veículo. Tanto que um dos pedidos que mais se tem na Secretaria de Segurança aqui de Passo Fundo, que é o órgão de trânsito, é pedido de lombada física, né? Os famosos quebra-molas. E os quebra-molas, eles são justamente para reduzir a velocidade. Então, junto com o pedido de asfalto dessa via, em seguida já vem um pedido de faixa. Então, o que acontece? Até mesmo os pedidos nós observamos, é muito focado na questão do veículo, né? O pessoal solicita um semáforo, mas em nenhum momento eles citam assim, esse semáforo é para facilitar a passagem de pedestres. Não, é para regular porque o carro não consegue, o veículo não consegue atravessar. Então, eu acho que a gente tem que ter esse conceito, né, de mobilidade sustentável que você trouxe, mas focado nas pessoas, pensando numa cidade para as pessoas e não para os veículos, né? A questão da malha cicloviária, com certeza, essa integração vai, né, auxiliar muito a
a nossa cidade. Com certeza é um modal diferenciado, né? Inclusive tem vários desenhos aí pelo Google afora que você pode verificar, né? Onde cabe um carro, daí tem aquele desenho, um ônibus, tantos carros, tantas bicicletas, né? É utilizar o espaço público, que o Maurício falou antes, Isso, né? É utilizar o espaço. E aí a gente tem que pensar então muito bem. E a questão também do que você falou do transporte público, sem dúvida, né? Nós temos aí uma cidade que há uns anos atrás foram feitos alguns estudos que as viagens de ônibus eram muito mais demoradas e caras do que do veículo individual, né? Uma cidade, quando é pensada para as pessoas, tem que pensar, opa, quando o transporte individual ele é mais barato que o transporte público para o usuário, isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante, então a gente tem que pensar. E falando ainda sobre o teu tema do trabalho de conclusão e de mestre, e até mesmo no teu trabalho no geral, o que você poderia elencar para nós, assim, que te chama a atenção nessa tua pesquisa que você fez? Foi numa cidade francesa, né? Isso também foi. Curitiba e Copenhague. O que você traz, assim, que você viu nessas cidades, né, nesse teu estudo, e que daqui a pouco poderia auxiliar a nossa cidade também, né, para a mobilidade? O que você pode trazer? Acho que um exemplo bem bacana que pode ser aqui é uma transformação que aconteceu em Nantes, Nantes, que é ali na França. Tem dos dois eixos principais da cidade, ali que vão dar bem na parte central, onde é um centro histórico. Até a década de 80, eles comportavam um tráfego diário de mais de 40 mil veículos dia. Depois de várias intervenções urbanas, hoje essa via ela comporta calçadas de mais ou menos 6 metros de largura, 2 linhas de VLT, que é o equivalente de um bonde elétrico mais atual, uma ciclovia estruturante e as faixas dedicadas para ônibus em que somente os residentes têm acesso com veículo. Então dá para ver como essa mudança de prioridade é possível e isso acabou se refletindo na qualidade de vida da população. Tanto que hoje a cidade de Nantes é a cidade francesa acima de 200 mil habitantes que tem a melhor qualidade de vida. Nossa, bem interessante, né? Enquanto isso, nós assistimos muitas vezes as calçadas minúsculas, né, da nossa cidade. Isso é valorizar as pessoas, né, pensar no trânsito. Pegar um gancho na parte dos pedestres que eu falei antes, também tem muito bons exemplos aqui na cidade e um deles pode ser citado as lombadas, que também são faixas elevadas ali na 7 de setembro, que dão acesso para a Gare. É bacana de ver quando tem algumas estratégias que induzem a um comportamento bacana. No caso ali, é muito mais fácil os motoristas pararem para os pedestres quando se tem uma faixa elevada do que quando se tem uma placa digamos, permitindo 60 km por hora ali tem uma faixa de pedestre. Esse é um dos conceitos da cidade educadora, né? Um dos nossos projetos aí, inclusive a Agenda 21 faz parte do Fórum de Mobilidade Urbana e Educação aí da UPF, que trata dessas questões da cidade educadora. E é justamente isso, né? Eu sempre digo, Maurício, que aquelas faixas da Gare, elas deveriam ser multiplicadas, porque tudo que é bom deve ser multiplicado pela cidade. E ali foi algo que deu certo, né? E que de fato o induzir, a gente tem muito assim, induz ao erro, esse não, esse induz ao acerto, né? Então, realmente, esse é um lado positivo que nós temos na nossa cidade e que ela está sofrendo, está tendo um grande aperfeiçoamento nessa questão da mobilidade, né? Claro que temos muito que avançar. Somos bebês, 161 anos de Passo Fundo, né? Hoje o nosso tema, a cidade está avançando numa mobilidade sustentável, e essa pergunta que eu te trago final, né? E aí, Maurício, a cidade está avançando numa mobilidade sustentável? Felizmente, frente a essas recentes intervenções, dá para ver que a cidade está avançando sim. Parece que, olhando pelo plano de mobilidade urbana, para ver que as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana foram seguidas
realmente. Então, no plano de mobilidade urbana se consta realmente essa priorização dos modos não motorizados frente aos motorizados e do coletivo frente ao individual. Então, e toda essa série de intervenções, então, a criação das ciclovias, essa revitalização da Gare com essa parte viária também, e essa revitalização da Avenida Brasil, em que, pelo que eu vi nos projetos, a acessibilidade dos pedestres está sendo bastante planejada. Sim, Passo Fundo, felizmente, está avançando em direção à mobilidade sustentável. Que bom, né? Temos que comemorar. Maurício, quero te agradecer a tua participação. Muito obrigado por vir e sinta-se convidado para umas próximas edições do nosso programa. Certo, eu aqui agradeço o convite, Raquel. Quero agradecer a participação de vocês em mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. Lembrando que você pode contribuir para a pauta enviando e-mail para agenda21 passofundo@gmail.com. E gostaria de encerrar hoje o programa, infelizmente, com uma notícia não muito boa, mas que nós não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem. Passo Fundo, além de comemorar o seu aniversário no último dia 7, no dia 8 de agosto perdeu um ente querido. Não era passofundense, mas uma pessoa que fez a diferença para Passo Fundo. O seu José de Almeida, mais conhecido como seu Juca da Transpasso, um dos proprietários de uma das 3 empresas de Passo Fundo de transporte público. E eu gostaria de desejar aí, infelizmente, os nossos sentimentos a toda a família e deixar a nossa homenagem ao seu Juca pela sua trajetória, não só em Passo Fundo, pela sua vida, né, de engraxate. Ele passou a ser engraxate, aos 12 anos ele começou a trabalhar como engraxate e passou a ser um dos grandes empresários de Passo Fundo, além de ser também da CISA, né, de várias instituições, apoiador de vários projetos, apoiador inclusive de projetos de educação para o trânsito, onde a primeira escolinha de trânsito de Passo Fundo, onde as bicicletas foram todas doadas por ele. Então ele teve um papel fundamental para a questão da mobilidade, né? E aos 71 anos ele se despede de Passo Fundo. Então, os nossos sentimentos, nós estamos com certeza, nossos corações estão de luto. Passo Fundo perde uma grande pessoa, então a nossa homenagem ao seu Juca da Transpasso e os nossos sentimentos às famílias. E assim, nos despedimos então de mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, agradecemos a sua companhia e lembrando que semana que vem estaremos de volta com outro tema e agora focando também na questão da mobilidade urbana, ecologia e meio ambiente. Um abraço a todos e uma ótima semana.